Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso Fala Up. Pois é, gente. Não sei se vocês lembram do nosso último e primeiro episódio, né, Cíntia? Mas a gente comentou sobre o sorteio do nosso moletom e nada mais justo, né, do que começar o nosso segundo episódio com o sorteio, né? Opa, a gente já tá com os boa. papeizinhos Vamos começar aqui. bem então hoje. Pois é. Você quer pegar? Posso? Tá, peraí. Isso, vai, dá uma mexida aí. Ai. Quem Está será? sorteado, foi dado já a sorte. Israel. Parabéns. Parabéns, Israel. Viu? Valeu a pena você ajudar o nosso ministério comprando 5 combos de pizza. Pois é, valeu a pena. E olha que lindo o moletom. Se vocês também tiverem interesse, né, Cíntia? Isso. Dá pra fazer o pedido com a gente. Ele é bem bonito na frente também. É bonito. Peraí, bem bonita. É bonitão. Dá pra vocês pedirem pelo aplicativo da nossa igreja ou direto com a galera do Up. Exatamente. E adolescente, se você fez a inscrição, pode ficar tranquilo, né? Que você já tá garantido o seu moletom. E esperamos vocês no acampamento, hein? Olha aqui, Exatamente. ó. Dias 25, 26 e 27 de julho, o nosso acampamento Up. Isso é uma Exatamente. palavra abençoadora para a vida de vocês. Corre que as inscrições são limitadas, né, Cíntia? São. E já tá acabando. Pois São é. poucas vagas. Mas sem mais delongas, vamos pro nosso episódio, né? Vamos? É com o nosso Pastor Valdo. Exatamente. Então, meu nome é Lucas. Meu nome é Cíntia. E esse é o Fala Fala Up! Up! E estamos aqui com o Fala Up, com uma pessoa muito especial, muito querida para nós, que é o nosso Pastor Valdo. Muito obrigado, pastor. Palmas para o pastor. Eu que agradeço estar com vocês aqui e com você também no Fala Up. É, exatamente. Bem isso. Um projeto que deu certo, né, pastor? Que a gente não esperava, foi uma brincadeira, mas que está sendo muito gostoso e prazeroso de fazer. Com certeza. E conhecer um pouquinho mais agora do nosso pastor, né? O pastor, que a gente sabe que já é o que está mais tempo à frente da nossa igreja. Queria que o pastor comentasse um pouco como está sendo, né, liderar a nossa igreja, uma igreja centenária, agora 100 anos, né? Tantas atividades, convidados especiais que normalmente não vêm na nossa igreja, estão vindo. Como que está sendo para você participar de tudo isso? Bom, primeiro, então, um privilégio estar aqui com vocês, né? Junto com os adolescentes também. E assim também, uma igreja centenária, ser pastor é um privilégio. Quantas histórias, quantas gerações passaram. O que hoje nós usufruímos é porque um dia foi plantado, alguém trabalhou para isso. E estar na frente dessa história é um privilégio. E estar com pessoas que continuam essa história é um privilégio maior ainda. Os adolescentes com vocês, os jovens, o Ministério do Louvor, são todos ministérios, o Smart Kids, o Master, a SAF, Homens com H agora também, o Ministério de Vôlei, o nosso irmão Eduardo que está aqui na transmissão também, nas fotos, né? O Rodrigo, o André também. São tantos ministérios e isso traz uma alegria muito grande. Só que eu acredito que dá para fazer mais ainda. Principalmente com você que está assistindo. Quem sabe Com certeza. nos ajuda também. Né? Com certeza. E a gente também queria conhecer um pouco mais sobre você, né? Sobre essa diferença, né? De você pastor, né? Mas também a pessoa Valdo, né? Tipo, como foi seu chamado, onde que virou a chave, onde que você soube, né? O seu propósito, né? Nesse sentido que Deus queria para você. Então, eu me converti, na verdade, finalzinho de 96, começo de 97. Nunca imaginava que eu ia ser evangélico, crente, ou essas nomenclaturas. Até que tive um encontro com Jesus, isso mudou minha vida. E a partir desse momento eu comecei a buscar Jesus em várias igrejas, até eu me encontrar e eu mostrar exatamente qual deveria ser. E na época, eu fui batizado na primeira igreja batista de Ponta Grossa, né? O pastor Joel Brits, na época, falecido agora, está com o Senhor. E comecei a frequentar também a igreja presbiteriana, a Hebron, por sinal, na época tinha o pastor Moisés, tinha um amigo meu muito querido, Leandro, que foi usado por Deus para eu conhecer Jesus. E depois a primeira igreja presbiteriana. Eu tive acesso também, lá eu conheci a Elaine, né? Olha. Isso foi uma bênção. Lá tinha os Jojobs, que eram os jogos presbiterianos, jogava vôlei. Estamos sentindo falta dos Jojobs também, né, Pois pastor? quem Vamos sabe, deixar deixa tá aqui, na hora. né? Lá tinha uma videolocadora e livraria chamada Boas Novas. Tinha uma irmã chamada Cleci que cuidava. Eu gostava muito de pegar vídeos e também livros, né? Eu gostava muito de livros.
E lá na época também havia o reverendo Honório Teodoro Neto, que era um grande pregador da palavra. Então, somando-se tudo isso, eu senti que era para eu ficar lá. E lá eu pude crescer, lá eu fui presidente da mocidade, lá eu fui diácono. E hoje, nós tivemos agora, semana, o dia do diácono, e os diáconos são muito importantes na igreja. Lá eu fui presbítero. Aproveitando que em agosto teremos o dia do presbítero, também são extremamente importantes. Quando nós comentamos a história da igreja, ela passa por presbíteros e diáconos. E a nossa igreja temos que aproveitar o conhecimento desses homens de Deus também. E lá, então, depois de ser presbítero, eu fui chamado para o ministério. No começo eu nunca imaginava, eu jamais seria pastor, passava isso na minha cabeça. Até que um dia Deus começou a me incomodar, as pessoas me chamavam para dar estudos. Na universidade que eu trabalhava, me chamavam de pastor lá. Que legal. As pessoas. Eu achava aquilo meio estranho, mas aquilo começou a queimar no meu coração, até que chegou um momento que eu tinha que tomar uma decisão. Né? Só que eu era muito seguro ainda. Então um dia o pastor Marcos, na época era o pastor da igreja, chamou um pastor de fora, de Londrina, para uma campanha de sábado e domingo na igreja. Como o sábado era culto jovem, então ele transformou o culto jovem no culto da igreja. E eu participei desse culto. E naquela dúvida, mas vou para o seminário, não vou, sabe aquela crise, né, interna, não queria fazer nada que não fosse de Deus, e até porque no começo nunca queria ser pastor, depois eu achei que ser pastor é algo grande demais para mim, eu não merecia ser pastor. Então durante esse culto, chegou o momento da palavra, o pastor Marcos passou para um pregador, e esse pregador quando foi pregar, ele falou, olha, me perdoe, não posso pregar, eu tenho que falar uma coisa antes. Ele desceu do púlpito e chegou até do meu lado. Estava sentado ali no meio do pessoal, né? Mais na beiradinha, na frente, porque eu gostava de ficar na frente. Aí ele chegou e falou assim, rapaz, Deus já falou com você para você ir para o seminário. Nossa. Já disse de várias maneiras, através de várias pessoas, e você ainda está inseguro achando que não é para você ir. Então, eu quero deixar bem claro, Deus está dizendo, vá para o seminário, você vai ser pastor. Aí ele voltou para o púlpito e começou a pregar como se nada tivesse acontecido. E você sem conhecer ele? Não conhecia ele. Ele não sabia de mim, também da minha história. Né? Então ali foi um fato extraordinário, né? Que Deus teve que usar porque eu era muito teimoso. Né? Eu não sabia, não queria. Né? Será que é de Deus? Será que não é? E ali depois eu falei com o pastor Marcos falou, mas foi algo que todo mundo estava vendo, só que você tinha que tomar atitude, e eu não sabia disso. Né? Então daí eu fui para o seminário e me tornei pastor, fui pastor da primeira igreja, né, auxiliar, até 2009, até que em 2010 eu assumi aqui em Hebron e foi o meu primeiro ministério como pastor titular, e se Deus quiser, bom, aí é um impossível, mas Deus faz impossíveis, se Deus quiser vai ser o único, né, quero continuar aqui por toda a vida, né. Por nós pode ser, pastor, não tem problema nenhum. Ai, mas que bom, né, pastor, como é bom ouvir que Deus é um Deus ainda de extraordinários, né. Realmente, eu acho que essa dúvida que você teve, todo mundo tem, né? Todo mundo tem medo, acho que do desconhecido, né? E quando a gente pensa em Deus, é algo assim tão grandioso, tão grande, que você pensa, quem sou eu para trabalhar com um Deus tão grande? Então, realmente, eu acredito que tenha dado muito medo mesmo, né? Mas ter essa certeza tão clara, não tinha como fugir, né? Como, né? Não que essas certezas claras, elas têm que acontecer de maneira ordinária, nós não temos assim. Mas nós cremos que o nosso Deus é um Deus de extraordinários. Ordinariamente, Ele fala pela sua palavra, Ele traz paz ao coração, Ele, né, levanta situações. Só que às vezes, um fato extraordinário também pode agir. Só que daí tem que ser extraordinário, senão... E nesses momentos, assim, você acredita que teve um momento em específico que possa ser também ou ordinário ou extraordinário, que te marcou, assim, nessa caminhada de pastor? Nossa, teve tantos. Mas algum, assim, que vem na memória? Que você possa assim? compartilhar com a gente. Eu posso falar do Hebron, por exemplo. Então, sim. É que eu preciso dizer, né, para mim, o primeiro, foi a minha conversão, é claro, mas foi a conversão da minha família, né? Quando um pastor lá na primeira igreja, num culto de quarta-feira de oração, que ninguém vai, né? Ninguém vai no culto de oração. Misericórdia. Mas ainda bem que agora tem online, né? Mas eu fui no culto de oração, né? E naquele culto de oração, o pastor pregou sobre Atos 16, creia, será salvo tu e tua casa. Eu acreditei, ele chamou lá na frente, eu fui. E a minha família, meu pai, minha mãe e minha irmã, que nunca iam na igreja, todos se converteram. Né? Então, para mim foi um fato marcante. Depois, conhecer a Elaine, casar com ela, né? Nosso casamento foi um fato marcante. Nossa lua de mel é uma história à parte, talvez dar um podcast sobre isso. Os nossos filhos, Israel, o Lucas, a Sara, a bênção que eles são.
o batismo deles, a profissão de fé, só faltava a Sara, agora a Sara também. Nossa, momentos marcantes na minha vida. Então são vários. Mas estar na igreja Hebron foi uma coisa também extraordinária. Hoje eu estou meio extraordinário, né? É verdade, né? Estou um pastor extraordinário, mas não é isso. Misericórdia, pastor. Eu lembro que em 2009, nós estávamos na primeira igreja, começou o ano, e estava tudo certo. Eu ia continuar lá, pastor auxiliar, eu sempre gostei de ser pastor auxiliar, né? Porque é bom, né? O peso cai todo no pastor titular. A gente só trabalha, né? Nos ministérios, né? As jovens lá, tinha a Keila, né? Trabalhava lá com a gente também, tinha muita gente boa. Então eu estava bem na igreja. Só que eu lembro que no começo do ano, a Helene chegou para mim e falou: amor, não sei porquê, mas eu acho que você vai sair da igreja, ele vai sair da primeira. Eu falei: não, por quê, amor? Né? Tá tudo bem. Né? E eu me envolvendo com várias coisas, daí o pastor Neto estava lá também com o pastor auxiliar, ele sairia em agosto para começar a aliança, e eu estava lá ajudando o pastor Marcos em mais áreas ainda, pregando mais nos cultos, eu estava feliz, estava bem tranquilo. Até que Deus começou a me incomodar também. Tinha alguma coisa, todo ano eu recebia convites para ser pastor de alguma igreja, mas naquele ano parece que os convites, eu sempre dizia não de cara, parecia que algo estava... Tanto é que teve até um convite que eu aceitei para ir para Curitiba, lá fui pregar, o pastor Marcos falou: vá, você nunca aceita, né? Eu fui, preguei, mas falei, não estou sentindo nada, mas alguma coisa estava me movendo. E aí, de repente, nós ficamos sabendo, o presidente do presbitério me chamou na época, no meio do ano, que a igreja Hebron ia ficar sem pastor no final do ano. Que o pastor da igreja daqui ia deixar a igreja. Né? E aquilo me deu uma dor no coração, puxa, deixar a igreja, né? Sem pastor, né? Claro, não estou criticando ele, não é isso, mas fiquei com dó da igreja em si, né? E daí, tá, mas por que o senhor está me contando isso? Não, porque parece que eles têm interesse em que você vá ser pastor lá, ser chamado para ser ouvido. Eu fiquei assim, mas será eu, né? Pastor auxiliar, né? Meio estranho, né? Mas deixei passar, eu só ouvi aqui e pensei, se for de Deus, vamos chamar. E aí veio o convite do conselho da igreja para vir conversar aqui. Daí já fiquei meio com medo, né? Pensei, nossa, e agora? Tá ficando sério. Tá ficando sério, né? Mas pensei, não, acho que não é de Deus, é coisa, né? Eu estou bem aqui na primeira, né? Tava tudo tranquilo. E aí eu fui numa conferência, aí o Extraordinário de novo, né? E uma crise, eu pensando, mas será, Deus, o senhor quer que eu saia, que é tão bom, eu gosto do pessoal daqui, porque eu vou numa igreja que eu não conheço tanta gente, né? Eu conheço algumas pessoas só, mas ao mesmo tempo não tem nem pastor, né? Fiquei meio assim. E aí, a primeira pregação não, entre as pregações lá, estava lá o reverendo Hernandes e outros pastores, até uns pentecostais. E um deles era Jabes Alencar, amigo do Silas Malafaia. E esse pastor subiu lá para pregar, e eu lá na frente, naquela crise, mas será que eu devo? Não devo, não sou capaz. Mas de novo, é uma coisa estranha. Aquele pastor foi pregar e falou: ó, eu queria pregar, mas antes preciso falar uma coisa. Tem uma pessoa aqui, um rapaz, que está na dúvida se ele deve aceitar um convite para ser pastor titular da igreja, porque ele nunca foi. Ele é um pastor auxiliar. Então, o que Deus está falando para mim é o seguinte: só sabe ser primeiro quem foi um bom segundo. Você foi um bom segundo. Deus vai te honrar. Pode ir, não tenha medo. E aí voltou e continuou pregando. Eu pensei, será que foi para mim? Eu fiquei daquela dúvida. O reverendo Hernandes estava lá, eu chamei ele para conversar. Pastor, aconteceu isso, o que o senhor acha? Daí o reverendo Hernandes falou: não, Val. Ele fala: filho, não, filho, vá. Deus está te chamando. Se Deus te chamar, vá. Daí eu voltei, mas eu não tinha certeza. Falei, não, é coisa da minha cabeça. E aí o conselho da igreja me chamou. Demorou para conversar. Eles vieram, conversaram comigo, tudo. Alguns estão no conselho até hoje. E daí eles convidaram, para a igreja, né, pastorear. Daí eu fui sincero com eles. Falei: meus irmãos, eu estou na primeira igreja, está tudo bem lá. É difícil para mim, eu vim aqui concorrer, né, para ser pastor da igreja. Fica uma situação estranha, né? Não quero que vocês fiquem chateados comigo, mas é difícil para mim. Daí eles falaram: não, o senhor não está entendendo. A gente não está convidando o senhor para concorrer. A gente está convidando o senhor para ser o pastor da igreja. Por 2 anos ainda. Isso não existe, né? Certeza, não certeza. Então deixa eu conversar com o meu conselho. E aí eu fui falar com o pastor Marcos. Falei: pastor Marcos, o senhor pode colocar, tem reunião do conselho, tem uma pauta, o senhor pode colocar na pauta o meu nome? Lá no final. E não põe nada, só meu nome, que eu queria conversar. Então tá bom. O pastor Marcos muito sábio, tranquilo, deixou. Aí teve a reunião do conselho e chegou no meu nome.
Quando chegou no meu nome, eu contei para o conselho, meus irmãos, surgiu uma situação lá da igreja Hebron, então está sem pastor, eles me convidaram, mas eu já acertei com vocês aqui, né? Eu sou pastor auxiliar aqui, mas eu quero saber a opinião dos irmãos, né? Uma multidão de conselheiros da sabedoria. E daí nisso, o presbítero Jacó Valentim, né, falecido, ele se levantou e falou assim, pastor Valdo, deixa eu falar uma coisa. Quando eu vi seu nome na pauta, porque eles recebiam a pauta, né? Quando eu vi que estava escrito lá, pastor Valdo, na hora Deus me colocou no meu coração, na minha mente, Hebron. Na hora. Eu não estava sabendo de nada, só veio esse nome. Então, pastor, vá, Deus está chamando o senhor para ir. Eu vi que todo o conselho ficou quieto, assim, na hora, né? Eu falei, bom, então, é para ir. E nisso, aí eu lembrei de um sonho que eu tive. Quando eu casei com a Elaine, eu tive um sonho. E nesse sonho, era crente novo ainda tal, né? Nesse sonho, eu era pastor da igreja Hebron. Eu estava pregando, eu lembro bem, e eu vi a Elaine sentada num banco e uma menininha correndo. Eu sabia que era minha filha, ela estava correndo ali. Mas sabe o que é um sonho? É um sonho. Então, nem dei bola para aquele sonho. É só um sonho, comentei com a Elaine, isso é só sonho, não tem nada a ver, né? E passaram-se os anos. Quando aconteceu tudo isso, aquele sonho veio no meu coração de novo. Como se fosse, lembra desse sonho? Daí eu pensei, meu Deus, então acho que é para eu ir, né? Só que quando eu cheguei aqui, a igreja estava passando por dificuldades, né? Eu pensei, vou fechar a igreja, né? Eu não tenho capacidade para pastorear uma igreja. Estava bem pouquinha gente, né? Mas Deus deu a graça. A Sara nasceu exatamente aqui, né? E até hoje eu sou pastora, né? Até onde Deus mandar. Então foi um fato marcante. Mas são tantos outros, né? Olha, que interessante, né? Que legal. Nossa, e como Deus realmente tem propósitos e promessas para a vida da gente, né, pastor? Com certeza. E você falou agora de sonho, não sei porquê, mas me veio um assunto agora na cabeça, pastor, sobre a viagem sua no Egito. Ah, sim. Que pra gente é muito fácil falar de Jesus, né? A gente tá aqui num país muito leve, né? Onde você pode sair, falar, né? Todo mundo se respeita, né? Aceita. E a gente sabe que lá não é bem assim, né? E lá Deus fala muito por sonhos. Será que você podia comentar com a gente um pouquinho sobre a sua viagem pro Egito? Como que claro. foi? Então, foi mais um sonho. Né? Um sonho. Olha aí. Eu tinha o sonho de conhecer o Egito, né? E veio um pastor chamado Elias Dantas, que estará conosco agora, próxima semana, não perca, é um homem de Deus. E ele falou sobre essa viagem do Egito. E quando terminou, eu pensei, puxa, eu queria tanto ir, mas né, não tenho como ir para o Egito. Né? E de repente, os presbíteros estavam ali e vieram falar comigo, primeiro um, depois o outro. Acho que se não me engano o Rubens, depois o Rodrigo, falando, mas pastor, por que você não vai? E daí eles levaram no conselho e o conselho me enviou. Falei, nossa, mais um sonho. E o Rodrigo foi junto comigo, e foi uma benção. Que legal. E chegando lá, assim, é uma outra realidade mesmo. Né? O Egito é um país árabe, né? Óbvio, né? Muitos muçulmanos lá também. Né? É um país aberto, graças a Deus, você consegue ter igrejas lá. A maior igreja do Egito, por exemplo, é a igreja presbiteriana, que nós conhecemos, uma igreja muito grande lá. Mas tem as suas, vamos chamar assim, suas limitações em algumas áreas, tomar cuidado. Nós éramos, por exemplo, em alguns locais, nós precisamos visitar com escolta armada. Né? Não pelo egípcio em si, a pessoa que mora lá é uma bênção, mas há fundamentalistas, há radicais, né, que podem fazer alguma coisa. Agora, o mais impactante foi os testemunhos que nós ouvimos das pessoas que foram até o Congresso e que eram de outros países. Né? Aí sim, radicais. A Argélia, o Iêmen, né? Algumas áreas da Síria, alguns países da África, uma perseguição assim, muito pesada. E o que mais impactou foi a história de um pastor presbiteriano que queria plantar uma igreja na faixa de Gaza, só que ele não tinha o apoio do presbiteriano, assim, que pudesse dinheiro para a época, né? E uma igreja batista tinha dinheiro. Então ele plantou uma igreja batista. Muito legal, né? Então é uma visão diferente da nossa aqui. Nós somos, parece que quase que separados. Lá, quando tem perseguição, as igrejas se juntam e são uma única igreja pregando o evangelho. Então isso foi muito legal. E aí toda a história desse pastor, né? Falando o que aconteceu, porque nós chegamos exatamente naquela época onde o Hamas entrou em Israel. Não sei se vocês lembram dos noticiários, né? E fecharam aquela fronteira.
E o pastor, então, ele estava trabalhando em Gaza com essa família, com a esposa, mais 3 filhos, e ele tinha saído para fazer uma conferência no Egito. E quando ele voltou, fecharam a fronteira. Separado. Ele não podia e não tinha mais acesso. E nisso, mísseis caindo em Gaza, de Israel e tudo mais, destruindo tudo. E infelizmente um dos mísseis caiu até na igreja. E a esposa dele estava lá. A esposa pegou as 3 crianças e foram para a igreja, porque a cidade estava sendo devastada pelos mísseis, né? E a igreja era um lugar seguro, mas infelizmente até a igreja foi atacada, né? E aí, uma tragédia que aconteceu lá, e ele não tinha acesso, e a esposa era palestina. Então, a igreja presbiteriana do Egito, pela força política que Deus concedeu para ela, conseguiu que liberassem para os 3 filhos saírem do Egito. Mas eram 3 crianças. E a mãe não, porque era palestina. Então teve toda uma situação lá, foram 40 dias ali, bem complicados. E nós ouvimos a história deles, eles estavam lá, né? Primeiro ele contando, né? E depois ela foi dar o testemunho do que aconteceu com ela nesses dias lá, até ela conseguir, por intermédio, né, da igreja presbiteriana e ajuda do Egito também. E eles saíram, ela conseguiu atravessar e eles foram direto para o Congresso. Nossa, foi uma coisa de todo mundo. A gente participou. Era para isso mesmo, quase participou da história junto com eles, né? Sim. E no final, depois nós oramos por eles, né? Todo o congresso ali, o pessoal orando. E no outro dia, pela manhã, quando a gente acorda, notícia, né? O noticiário dizendo que com a ajuda do Egito, do Catar, haveria 4 dias de tréguas. E nós oramos pela paz naquela região. Que benção, então foi muito legal participar desse momento histórico, né? Com certeza. Mas o testemunho daquele pastor e da esposa, aí seria um outro podcast. Mas a gente vê, claro, tipo, vários testemunhos, né? De lá, do lugar, né? Até a própria igreja, né? Teve chão, bem rapidinho, milagres. né, pastor? Agora, que na época que o pastor viajou, a gente conversou, né? Contando as histórias. O que me chamou, assim, bastante atenção, que me marcou muito, é que o louvor, eles cantavam um no ouvido do outro. Sim, tem alguns países lá que para ninguém ouvir, para né? ninguém ouvir. Sim. Então é algo assim que realmente... Argélia, né? Uma perseguição muito grande. Toda essa história e até mesmo essa guerra dá um outro podcast, né, pastor? Pra gente conversar isso. Vamos marcar mais. Vamos marcar sim, com certeza, pastor. E para encerrar, pastor, rapidinho, vamos usar um pouquinho mais do nosso pastor aqui. Mas é que, não sei se todos sabem, mas o professor também dá aula de grego, né, pastor? Já dei aula. Agora eu parei da aula, mas dava aula de grego no seminário. Então, será que o pastor podia ler uma passagem bíblica, falar alguma coisinha assim? Sim, né? Rapidinho, assim, só pra gente encerrar? Então tá jóia. Então vamos lá, o grego do Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas não é o grego de hoje, é o grego chamado koiné. Entre o grego clássico, lá dos escritos, dos filósofos, até o grego atual, teve essa época desse grego comum, ou vulgar, o grego das ruas, o grego koiné, que era o grego utilizado então pelos evangelistas. Por que foi escrito em grego? Porque era a língua falada, é como se fosse em inglês hoje. Se a Bíblia fosse escrita hoje, seria em inglês. Porque a vontade do Senhor é que esse evangelho chegue para o maior número de pessoas possível, né? E como eu tive que dar aula de grego, né? Eu já sabia um pouquinho por causa do seminário, tive que me aprofundar um pouco. Uma leitura de grego, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No grego seria em arhein, em hologos, em hologos proston theon, em theos, em hologos. Aqui só para algumas palavras de grego, que eu estou saindo do português, tá, meus irmãos? Mas basicamente, por que isso é importante? Porque quando o autor escreveu essa palavra, inspirado pelo Espírito Santo, ele quis dizer algo. Ele quis que essa palavra chegasse até a sua igreja. E a importância de entender, então, o que essa palavra realmente quer dizer em cada língua, né? Então, nós temos o privilégio de termos uma sociedade bíblica do Brasil que tem tradutores extraordinários, na minha visão, os melhores do mundo. E nós temos acesso, então, a essa mensagem. Não é o grego? Ok, mas é uma tradução muito próxima ao grego, né? Aqui no caso seria no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? Que legal. Nossa, pastor, foi muito bom conhecer um pouquinho mais de você, né? Espero que o pessoal aí também tenha gostado, né? Com certeza. E até o próximo
follow-up. Exato, muito obrigado, pastor. E continue conosco, acompanhe os próximos episódios que virão, né? Isso aí. Então, tem muita coisa legal vindo por aí, você não é pode verdade. perder. E me convide mais também, né? Pode deixar, pastor. Eu também vou conhecer. Com O Lucas já certeza. conheço. Conhece Pra quem não muito bem. sabe, ele é o Conhece pai do muito nosso bem. Lucas. Eu tenho o Olha que privilégio legal. de ser pai do Lucas. Olha que privilégio, né? Mas me chame mais, né? E olha, o convite especial, gente. 2 convites especiais. Final de semana, conferência Unidade. Uma só igreja, um só povo, uma só fé, um só batismo. Olha o privilégio que nós temos. E no outro final de semana, acampamento dos adolescentes. Exatamente. Perder. 25, 26 e Aí, ó. 27 de julho. Você não pode perder. Faça sua inscrição agora. Não perca. Esperamos vocês, então, no acampamento Aham. e no próximo E no episódio. congresso. O meu nome é Lucas. O meu nome é Cíntia. Sou o Valdo. E esse é o Fala Fala Up! Up!